ES News Especial. Oferecimento Restaurante Valentina. O ES News está no ar com os destaques da semana. Preocupação, prevenção e solidariedade. Municípios capixabas começam a conviver com a maior tragédia ambiental da história. Presidente Dilma visita o estado. Até agora são 250 milhões de reais de multas. Vai haver ainda indenizações e, obviamente, o governo vai fazer uma ação no sentido deles participarem e arcarem com os custos da reconstrução. O ES News de hoje mostra a cobertura nacional ao maior desastre ambiental da história. O rio que corta os estados de Minas e Espírito Santo está morrendo. Agora, no ES News Especial. A lama chegou ao estado na última quarta-feira, dia 18. Do alto dava para perceber que o tom escuro tomou conta do Rio Doce, na região de Baixo Guandu, onde está a barragem de Mascarenhas. A próxima localidade a ser atingida era Itapina, um dos distritos mais antigos de Colatina, que é cortado pelo Rio Doce. A água barrenta já tomou conta, sinal de que o pior já chegou. A notícia de que a lama chegaria em Colatina não pegou ninguém de surpresa. Veio numa sexta-feira, dia 6 de novembro. O Serviço Geológico do Brasil informou que 3 municípios capixabas correm o risco de enfrentar enchentes de lama. São eles Baixo Guandu, Colatina e Linhares. Aqui em Colatina, no noroeste do estado, a captação de água para atender a população vai ser suspensa na próxima segunda-feira, entre meio-dia e meia-noite. O prefeito da cidade é presidente do Comitê de Bacia do Rio Doce. Ele disse que o comitê está fazendo levantamentos entre Governador Valadares, em Minas, e o Espírito Santo. Nós estamos monitorando desde agora, né, o volume de água. Ele já chegou na barragem de Candonga, que fica em torno de 100 quilômetros abaixo de onde aconteceu o rompimento da barragem. A informação da CPRM, né, que é a companhia que acompanha, que faz o sistema de alerta da Bacia do Doce, é que ele teria uma vazão em torno de 1.900 metros cúbicos por segundo, e nós vamos monitorar a previsão de chegada dessa onda aqui em Colatina na segunda-feira à tarde. Porém, nós já temos contatos em Valadares e nós vamos acompanhar o que vai acontecer em Valadares, tanto do ponto de vista do volume dessa onda, quanto também da qualidade da água, se vai ser necessário a gente tomar algum cuidado na captação para o tratamento. Então, assim, como de Valadares aqui há uma diferença aí de mais de 12 horas para a água chegar aqui, a gente monitorando em Valadares, nós teremos uma posição mais segura para passar, né, durante o final de semana aí para todos. Nós estamos monitorando dia a dia, hora a hora, o que está acontecendo com essa onda, né, para que não pegue ninguém de surpresa e não aconteça nenhum acidente. Na segunda-feira, 9 de novembro, a informação era de que a cidade ficaria sem água. A corrida ao supermercado e a venda nas ruas fez os estoques do produto baixarem. Dona Eni está preocupada. Estou com medo de ficar sem água porque eu tenho um monte de neto e as minhas caixas altas, não está caindo água. Só esse medo que você tem? Só isso, e estou pensando também as carestia das coisas. Bom, guardei umas águas, né, dentro de casa hoje, mas ainda não sei como vai ficar. Mas a gente se preparou. Questão de copo descartável, eu decidi assim, eu optei o copo descartável e o pratinho descartável. Que aí eu como e jogo fora, não vou sujar prato. Questão de economizar água. Pai, nós estamos juntando bastante água, né, nas caixas d'água, nos galões, para ver se a gente consegue adequar com essa lama chegando, né? Olha, a gente já reservou muita água já. Já compramos um monte de água já, tá tudo. Estamos bem preparados. Deus me livre falta água, né?
A venda aqui tá boa. Mas tem estoque para até quando? O estoque tá pouco. A expectativa é grande, né? É difícil viver sem água, né? E a gente espera aí que isso normalize mais rapidamente. Colatina se prepara para o pior. O estoque de água dos supermercados está quase no fim. Os preços dispararam. O Serviço Geológico do Brasil prevê que a lama deve chegar a Colatina amanhã de manhã. A região vive uma das piores secas dos últimos anos, o que deixa o nível do rio muito abaixo do normal. Por isso, não existe risco de inundação. Os pescadores foram orientados a deixar os rios. Do ponto de vista ambiental, os prejuízos podem ser irreparáveis. Aí nós precisamos muito que a população economize no limite o uso da água, né? Itapina, 10 de novembro. A vida pacata do distrito de Colatina deu lugar a preocupação e incertezas. A água do Rio Doce está mais escura, mas a lama ainda não chegou ao Espírito Santo. Em Itapina, distrito de Colatina, região mais próxima ao estado de Minas Gerais, Dona Adelita reparou que o rio amanheceu diferente. Hoje eu levantei da cama, que é a primeira coisa que eu olho, né? É o rio, né? Porque eu gosto de ir na beira do rio, né? Sim. Pescar. Aí quando eu olhei, aí tinha subido a água. A água estava subindo, né? E parou naquilo. Porque ela ficou meia turva também a água. Cresceu quase 1 metro. Do alto, a coloração barrenta é nítida. A gente tem a previsão do Serviço Geológico Nacional, que monitora o Rio Doce, e eles nos passaram que essa onda inicial de cheia, com uma água um pouco mais turva, né, com a turbidez mais alta, ela já passou por Colatina, Baixo Guandu, está se dirigindo a Linhares. Mas existe uma outra massa, né, um trecho do rio que está se movendo com uma água mais turva ainda, com a turbidez mais alta, quase que uma lama. Essa ela é mais lenta, ela ainda não entrou no nosso estado. A previsão de que ela chegue em Baixo Guandu no sábado, né, no fim de semana. Existem 3 barragens entre Governador Valadares e Colatina. A tendência é que a lama fique retida, ou boa parte dela, no fundo dessas barragens e com isso ela chegue muito mais enfraquecida aqui no noroeste do Espírito Santo. A Secretaria de Meio Ambiente do Espírito Santo vai multar a Samarco. A empresa terá que distribuir água aos moradores dos municípios afetados e monitorar o rio. Hoje, o dia foi de solidariedade. Caminhões-pipa chegaram a Colatina. As doações são de prefeituras e empresas vizinhas. Em Vitória, a população arrecada galões de água para cidades capixabas e mineiras. Dia 11, caminhões abasteciam a cidade com água das lagoas. O dia foi de muito trabalho nas 2 maiores lagoas de Colatina. Das 7 da manhã até as 10 da noite, caminhões-pipa fizeram a coleta de água para garantir o abastecimento na cidade. Ao todo até agora foi 35 viagens. Correto. Só nesse coletor aqui, fora o segundo ali. Fora o segundo, que deve estar na mesma faixa também. Então tá bom, então. Já tá... De 28 a 30 caminhões também lá. Porque como agora a gente está iniciando também os trabalhos, a gente está naquela fase de preparação ainda, né? De sair com esse material. A nossa preocupação é chegar lá. Então lá ele já tem outra etapa para poder descarregar. A gente está num ritmo bom aqui. Na hora que a coisa acontecer, da bolha aparecer, a gente vai estar já começando a captar. Já estamos com a logística, já estamos fazendo esse trabalho já fazendo como treinamento e a coisa está bem evoluída. A Samarco prometeu enviar outros 40 caminhões-pipa, só que até o momento eles não chegaram por aqui. Por enquanto, a coleta continua sendo feita no Rio Doce e o abastecimento não sofreu alteração. Isso só vai acontecer quando, segundo a companhia de abastecimento, o grosso da lama comprometer a qualidade da água. O nível do rio subiu e a cor está escura, mas nem todo mundo se importa com isso. No dia 12 de novembro, a presidente Dilma Rousseff chega ao estado, sobrevoa a região da tragédia, se reúne com o governador Paulo Artung, ministros e outras autoridades para conhecer detalhes do problema e buscar uma solução conjunta. No final, anuncia multa preliminar de 250 milhões de reais. As multas ambientais preliminares que nós definimos, elas são preliminares porque em relação às demais que vão ocorrer, é necessário
que a gente faça estudo e defina, através de laudo, mais parâmetros que permitirão a gente aferir qual é o valor da multa. Mas até agora são 250 milhões de reais de multas. Vai haver ainda indenizações e, obviamente, o governo vai fazer uma ação no sentido deles participarem e arcarem com os custos da reconstrução. O governador Paulo Artung criou um escritório de gestão da crise em Colatina, onde recebe informações das equipes que fazem levantamento da situação em cada trecho do rio. Esse é um escritório de gestão. Por quê? Porque num desafio como esse, os recursos são limitados, né? E você precisa gerir esses recursos, né? Sexta-feira, 13 de novembro. O abastecimento da cidade ainda é uma preocupação em Colatina. Já em Linhares, a preocupação é com os animais. Estuário é rico em biodiversidade. É só uma questão de tempo. A velocidade da enxurrada pode variar ao longo do deslocamento até atingir a foz do Rio Doce. Com a chegada da lama no Espírito Santo, a previsão do Serviço Geológico do Brasil é que quase todas as espécies que habitam o rio morram. E não há previsão de quanto tempo o abastecimento de água ficará suspenso. Por enquanto, 2 lagoas são usadas para abastecer a cidade de Colatina. Caminhões-pipa fazem o transporte até a companhia de abastecimento. Uma solução momentânea até a construção de adutoras. Em Linhares, o prejuízo ao meio ambiente pode ser ainda maior. Em alguns dias, a lama deve desembocar no oceano. E esta paisagem, muito procurada por turistas, pode estar com os dias contados. Várias espécies se reproduzem aqui. 22 ninhos de tartarugas marinhas protegidas pelo projeto Tamar já foram transferidos para uma área segura. A palavra é desastre, né? É um desastre. Tudo por onde passa essa lama morre. A árvore morre, animal morre, até mamíferos estão morrendo. Então, assim, o impacto ele é praticamente irreversível. Vai ter que se reconstruir isso. Tem que se envolver as universidades, tem que envolver todo um campo de pesquisa muito grande para conseguir dimensionar esse impacto. A gente chama isso de desastre ambiental. Inclusive, a gente queria lembrar que o dono dessa empresa deveria ser preso, porque quem comete um crime ambiental desse tamanho tem que ser preso. Se o agricultor que usa uma bomba hoje, que pega a água de um rio na seca, ele está sendo preso, levado para o Ministério Público, por que não se faz isso com uma grande empresa? Está na hora do governo mostrar essa força. Isso é um crime ambiental sem tamanho, o maior crime ambiental que nós já vimos na história do Espírito Santo. Dia 16, visitamos a Samarco em Anchieta. A sede da empresa já não tem a mesma movimentação de antes. A cidade já pensa em outras fontes de receita. Mas, entre os trabalhadores, o medo do desemprego é um sentimento comum. Na sede da empresa, pouco movimento. Nem as chaminés soltam fumaça. O desastre ambiental em Mariana não afetou somente as cidades banhadas pelo Rio Doce. Causa impacto também na economia de Anchieta. Aqui trabalham 3.000 dos 5.000 funcionários da Samarco. O minério chega pelo Mineroduto e sai do país pelo Porto de Ubu, que hoje só atende a exportação de minério. O estoque de minério da Samarco deve terminar nos próximos dias. A empresa deu licença remunerada a mais de 1.300 trabalhadores, já avisou que depois vem férias coletivas e que só garante os empregos pelos próximos 50 dias. Por aqui, o clima é de incerteza, de medo do desemprego. De janeiro para lá, a gente não sabe o que vai acontecer, só Deus sabe. Então, todo mundo aqui está preocupado, o sentimento do povo aqui está muito sentido, pessoal, com medo de perder o emprego. A maioria aqui está preocupada, né? Vai atingir a todos. Estou preocupado sim, porque é a única empresa que gerava emprego para o pessoal aí, então preocupa todo mundo. Não é só eu não, acho que mais de 90% de Anchieta está preocupado. A prefeitura quer diversificar a atividade portuária para evitar o colapso do emprego e da renda. A nossa proposta é que a Samarco abra para um comércio comum, comércio de outros tipos de mercadoria e de produtos, até mesmo atracamento de navios de turismo, né? Porque nós temos uma cidade de Anchieta, uma cidade que tem um potencial turístico muito grande, né? Nós temos aqui o turismo religioso, o turismo cultural, o turismo de lazer,
o turismo gastronômico, né? E seria um impulso, aí sim, seria uma economia sustentável, né? Existem outras opções, como o turismo, que são alternativas para esse momento de crise, né, com a paralisação da Samarco. Então, assim, a minha opinião é que a gente precisa os governantes, e eu, como empresário, também já estou fazendo a minha parte, né, é investir no turismo. Prefeito de Baixo Guandu apresenta exame da água do Rio Doce e se mostra preocupado com o futuro da região. As condições da água piores possíveis, né? Todos os elementos aí praticamente da tabela periódica, como mercúrio, chumbo, arsênio, e alumínio e outros mais. Muitos deles não são absorvidos pelos seres humanos, né? Vai matar peixe, a flora também. Isso vai dar repercussão aí em toda a cadeia alimentar, vai gerar impacto na economia das comunidades e está indo para o rio, aliás, está indo para o mar, né? Está matando o rio e indo para o mar. Você vai ver a seguir. Paulo Artung e Dilma Rousseff falam sobre as ações conjuntas para diminuir os efeitos do desastre ambiental no Rio Doce. Você vai ver agora o que disseram sobre as ações conjuntas a serem desenvolvidas para diminuir os efeitos do desastre ambiental, o governador do Espírito Santo, Paulo Artung, e a presidente Dilma Rousseff. Nós olhamos sempre 3 ações quando se trata da nossa estrutura de defesa civil. Nós olhamos, primeiro, né, prevenção. A prevenção, principalmente o aviso do desastre. Aqui em Colatina vocês têm essa oportunidade. Nós sabemos que vai chegar, não chegou. Então nós temos oportunidade de agir com antecipação. Isso é importante? É muito importante, né? Ali em Mariana salvaram-se vidas porque houve um tempo entre a ruptura da primeira barragem e a segunda, um tempo de 40 minutos que permitiu, por exemplo, que uma professora tirasse alunos de uma escola, impedindo assim que houvesse perda de vidas das crianças. A segunda questão que nós olhamos sempre é emergencial. Eu vou dizer para vocês, porque eu dei uma entrevista ali no governador Valadares e eles perguntaram para mim sobre o prazo. O emergencial é sempre ontem, né? O emergencial é ontem. Você está correndo atrás da bola. Aqui, por que está correndo atrás da bola, apesar de ainda não ter chegado? Porque se trata de um desafio que não estava previsto em nenhuma cidade. Como é que você abastece 120 mil pessoas se a sua fonte de captação está comprometida? É essa a questão. Então, eu quero dizer aqui primeiro, só abrindo essa fala, dizer o seguinte: eu fiquei extremamente satisfeita com as iniciativas que eu vi serem tomadas aqui. Do nosso ponto de vista, elas são bastante consistentes, né? É buscar condições para pegar os carros-pipas, colocar os carros-pipas na rede existente, na rede de abastecimento existente, utilizar todas as formas de reservação possível, cisternas, porque permite que você distribua essas cisternas ao longo da cidade, enquanto a segunda etapa não ocorra. Qual é a segunda etapa? É uma proposta que nós achamos que é a mais consistente, que é a captação nas 2 lagoas. Essa captação é através da tecnologia de adutora por engate rápido. Ela é muito usada no Nordeste, principalmente porque o Nordeste vive hoje o 5º ano da seca mais grave da história do Brasil. E usam muito isso tem tecnologia, está comprovado, é extremamente eficaz. E, obviamente, tem uma terceira questão que eu acho que até o governador Paulo Artung levantou com muita competência, que é a questão de você transformar este momento, que é um momento que doeu o coração ter assistido tudo que nós assistimos, mas você transformar isso num ganho. Qual é a forma de fazer isso? Eu acho uma fundamental. É a gente ser capaz de
revitalizar o Rio Doce, recuperar o Rio Doce, fazer com essa ação que a gente consiga transformar um momento de dificuldade, de crise hídrica, né? Você não vai desperdiçar esse acontecimento, você vai transformar isso numa forma de recuperar o rio. Esse olhar, eu sou daqueles que acham que essas coisas a gente precisa ver, né? Sabe? Esse olhar, ele é importante. Tem uma outra coisa importante e simbólica. Quer dizer, nós encontramos em Governador Valadares, onde está, nesse momento, o epicentro dessa crise, né? Por uma crise de abastecimento de água numa cidade de 280 mil habitantes. Nós nos encontramos lá, capixabas, mineiros e a presidência da República. Então, assim, tem um simbolismo importante. Nós estamos falando de um manancial, de um rio, que é um rio que está em 2 estados importantes do país e que é um rio nacional, né? Então, assim, acho que tem um simbolismo muito grande, né? A presença da presidente, dos 2 governadores lá em Governador Valadares, já provocou ações, né? Porque contatos foram feitos, telefonemas foram dados, e uma mobilização já se processou a partir disso. Então, assim, esse encontro lá em Governador Valadares é importante. A vinda aqui percorreu mais um trecho do Doce, até uma parte desse trecho é lama, né? Depois é o rio normal, né? Então, assim, eu acho que é importante, de certa forma, costurou uma unidade entre os 3 níveis de governo. Isso é importante no emergencial agora, que nós estamos vivendo e vamos viver aí nos próximos dias. Isso é importante no enfrentamento da cobrança que nós temos que fazer da empresa em relação aos danos. Isso é importante para se olhar para frente, levantar a cabeça e olhar para o futuro. O futuro é o quê? O futuro é uma ação de recuperação do Doce, que nós precisamos colocar de pé. Eu entreguei à presidente, ela gostou muito, eu entreguei um documento preparado pelo Instituto Terra, que me foi entregue ontem pelo Sebastião Salgado e pelo José Armando, e propus, inclusive, a ela, sugeri a ela que ela encontre com o Sebastião Salgado, né? Porque ali tem um projeto que está, inclusive, no BNDES, desde 2014, um projeto que propõe a recuperação de todo o Vale do Rio Doce. Com uma questão agora nós temos uma empresa que tem responsabilidade, uma empresa de sócios poderosos, Vale e BHP, né? Que tem responsabilidade com a recuperação do Doce, entre outras responsabilidades que já foram citadas aqui hoje. Então, eu acho que o encontro foi importante, evidentemente que nós temos muito trabalho pela frente, né? Então, assim, manter essa organização que nós criamos aqui, agora adensada com a presença sólida do governo central, trazer a empresa para suas responsabilidades, né? E a gente atravessar essa turbulência aí da melhor forma que for possível, fruto da gestão, do planejamento e da integração que nós construímos aqui em Colatina, com ação no Guandu e com ação em Linhares. ES News Especial. Oferecimento Restaurante Valentina. Vamos agora aos filmes que estão em cartaz no Cinesystem do Shopping Boulevard, em Vila Velha. O Último Caçador de Bruxas, filme de ação e aventura, misturando ação e fantasia. O filme acompanha um guerreiro que é forçado a unir forças com uma bruxa para impedir que uma praga se alastre e destrua a humanidade. Direção Breck Eisner, tendo no elenco Vin Diesel no papel principal. You will be hunted. Jogos Vorazes, A Esperança, o Final.
Ação, aventura, drama e fantasia. Com a nação de Papen em uma guerra de grande escala, Katniss enfrenta o presidente Snow em um confronto final. Junto de um grupo de seus amigos mais próximos, sai em uma missão com a unidade do Distrito 13. A direção é de Francis Lawrence. 007 contra Spectre. Uma mensagem enigmática do passado de Bond o envia a uma caçada para descobrir uma organização sinistra, enquanto M batalha contra forças políticas para manter o serviço secreto vivo. Bond desmascara as fraudes para revelar a terrível verdade por trás de Spectre. A direção é de Sam Mendes. No elenco, Daniel Craig vive James Bond. Escolha uma dessas opções e uma boa sessão de cinema para você.